1 Reis, capítulo 17. Não é 1 Reis porque não é carta, não é epístola. Obrigado. É primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A partir do versículo 1. Primeiro Reis, capítulo 17. Assim diz o texto sagrado. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O 7. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. O 12. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. O 16. Até o versículo 16, meus irmãos. Fechemos nossos olhos, curvemos nossas frontes, e de forma silenciosa, cada um nesta hora, fale com o Senhor, peça a Ele que ilumine sua mente, peça a Ele que fale ao mais profundo do seu coração.
Clame a Ele, fala comigo, Senhor, nesta hora. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, exaltado e engrandecido seja pelos séculos. Tu és Rei, és Senhor soberano sobre todas as coisas. É aquele que governa e que rege os astros na amplidão dos céus. É Senhor sobre todas as coisas, e além de Ti não há nenhum outro Deus. Não há quem se compare ao Senhor. És aquele que tomou a medida dos céus a palmos e que pesa os montes em balança de precisão. És aquele que se assenta nas redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Elevamos os olhos e vemos quem criou estas coisas. O Senhor Todo-Poderoso criou estas coisas. És aquele que tens os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais chama cada uma delas pelo seu próprio nome, para que nenhuma delas venha faltar na tua chamada, por ser o Senhor grande em força e forte em poder. O vigor não está com os moços, a força não está com os jovens, porque tua palavra nos ensina que os jovens se cansam e os moços de exaustos caem, mas nós estamos aqui aos teus pés, crendo que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, e assim correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos. Em nome de Jesus nós te imploramos, Senhor, pela mediação de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Fala conosco, Senhor, nesta hora. Teu povo carece de ouvir a tua voz, a tua igreja anseia por ouvir a tua palavra. Nossa alma tem sede de ti, Senhor. Não nos olhe segundo as nossas imperfeições e perversões, mas olhe-nos segundo o teu amor eterno, olhe-nos segundo a obediência, o sacrifício, a justificação que recebemos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, e por sua intercessão à tua destra, ser propício a nós nesta hora. Inunde o nosso coração com a tua graça, dê-nos porções generosas do teu Espírito e troveje em nosso coração, Senhor, e que tudo isso venha redundar tão somente para o louvor da tua glória. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Se o Senhor permitir, nós seguiremos uma pequenina jornada num pequeno trecho do Antigo Testamento, na vida e no ministério deste personagem, deste homem de Deus, Elias, o representante dentre os profetas. E nós, hoje, se o Senhor permitir, retrocederemos algumas vezes, alguns versículos anteriores, para nós entendermos melhor a passagem. E o primeiro retrocesso que faremos é no versículo anterior, o último versículo do capítulo 16. Nós entenderemos um pouco mais o que está acontecendo aqui no capítulo 17 que nós acabamos de ler. Então, o versículo 34, o último versículo aí do capítulo 16, nós temos o breve relato da brevíssima história de um sujeito chamado Hiel. Diz assim o texto: em seus dias, Hiel o Betelita, que era de Betel, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num.
o que está acontecendo aqui nesse versículo 34 é o cumprimento da palavra do Senhor proferida séculos antes. Séculos antes, Josué, depois daquela conquista da cidade de Jericó, quando eles estão tomando posse da terra prometida, depois do Senhor destruir a cidade fortificada de Jericó, depois de derrubar as suas muralhas, de fazer os seus exércitos como um pó, o Senhor então usou Josué para proferir a seguinte palavra: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Passados então muitos anos, a maioria das pessoas esqueceram-se desta palavra duríssima. E El, em particular, desconsiderou a palavra de Deus, e por isso seus 2 filhos morreram tão logo ele começou a edificar ou reedificar aquela cidade que o Senhor queria que ficasse em ruínas, para que todos que passassem lá lembrassem de que ele ali revelou o seu poder, a sua grandeza e a sua majestade. Se você se lembra do episódio, o povo rodeou a cidade de Jericó sem que nenhuma arma fosse disparada. E enquanto louvavam e engrandeciam o nome do Senhor, o Senhor fez ruir aquelas muralhas, com exceção de um pequeno trecho onde residia a família daquela prostituta Raabe. Então, passados muitos anos, a maioria das pessoas se esquecera disso, e sobretudo El desconsiderou a palavra do Senhor Deus, e por isso perdeu seus 2 filhos. Para El é como se Deus não existisse, e a sua palavra sem autoridade alguma. Elias conhecia a palavra de Deus. Se o que Josué falou se cumpriu, se o que ele predisse aconteceu, se o que ele profetizou se procedeu, certamente o que Moisés, mestre de Josué, anunciara também se cumprirá. Antes então de Josué proferir esta maldição para aquele que porventura fosse reedificar Jericó, Moisés proferiu ainda uma outra maldição. Elias, que estava observando o que estava acontecendo, chegou à seguinte conclusão: se o que Josué profetizou aconteceu, certamente o que Moisés profetizara antes de Josué também acontecerá. E o que foi então que Moisés profetizara antes de Josué? Diz-nos o texto de Deuteronômio: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. E Acabe, o rei Acabe, demonstra, assim como El, que também desconsiderava a palavra de Deus. O rei Acabe, assim como El, vivia como se Deus não vivesse e não reinasse. Se nós retrocedermos mais uma vez para o capítulo 16 aí, do primeiro livro dos Reis, se nós voltarmos aí para o capítulo 16, a partir do versículo 29, temos o seguinte subtítulo do capítulo: o reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Diz-nos o texto: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá,
E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. O 30. Fez Acabe como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. E o 33. E é por esta razão que Elias brada lá do seu lugar, no capítulo 17, versículo 1: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que vocês acham que Ele não vive, que vocês vivem como se Ele não vivesse, que vocês tocam a vida de vocês como se Ele não reinasse, tão certo como Ele vive, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E essa minha palavra não era dele mesmo, essa palavra era de Moisés, porque Moisés dissera exatamente isso, que se o povo se voltasse para outros deuses, se o povo se prostituísse e se servisse a outros deuses, se desconsiderasse a palavra do Senhor e se vivesse como Deus não reinasse, então o Senhor cerraria, fecharia as torrentes dos céus. E aí então nós vamos para o nosso tema: Deus, o Senhor, vive e reina eternamente. Esse é o nosso tema. Deus, o Senhor, vive e reina eternamente. Grande equívoco teve Hiel, desconsiderando a palavra do Senhor. Na hora que ele colocou a fundação da cidade, um dos seus filhos cai morto. E quando ele vai colocar a porta, o seu outro filho morre. Que descuido enorme teve Acabe, nós veremos, por desconsiderar o que exatamente Elias vem revelar para nós: que Deus, o Senhor, vive e reina eternamente. Nesta passagem, essa verdade se revela em ao menos 3 situações que eu vou apresentar para os irmãos a partir de hoje. A primeira delas, como que Deus então, como que essa verdade de que Deus, o Senhor, vive e reina eternamente na eleição. Nas primeiras expressões do versículo 1 do capítulo 17, esta verdade, que o Senhor reina, de que o Senhor vive eternamente, já se revela nas primeiras expressões do primeiro versículo. Diz-nos o texto: então Elias, o tesbita. Faço então aquela pergunta: quem? Para nós Elias é muito conhecido, é extremamente citado no Novo Testamento. Nós sabemos que Elias é o representante do colégio profético. Lá no Monte da Transfiguração, quando o nosso Senhor se transfigura diante de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, 2 testemunhas vêm para... 2 representantes do Antigo Testamento vêm testemunhar a encarnação do Verbo: Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. Não é à toa que muitas pessoas nos dias de Jesus achavam que o próprio Jesus poderia ser Elias, porque Elias, não Elias a pessoa de Elias, mas alguém como Elias. Próprio João Batista foi confundido também com Elias. Elias
não é o que fez mais milagres, porque o discípulo dele, Eliseu, operou mais milagres, ou foi instrumento para mais milagres. Então, para nós, falar de Elias é dizer sobre alguém bastante conhecido, mas não era assim não, não era assim. Elias, o tesbita, era totalmente desconhecido, alguém improvável, Seu nome significa: o Senhor é o meu Deus, ou simplesmente o Senhor é Deus. Esse desconhecido recebe um nome que já caracterizará a sua missão. Ele recebe um nome que caracterizará a sua mensagem, a sua função. E ele é justamente levantado pelo Senhor no momento em que o povo, a partir desses representantes que nós vimos aqui agora, e na continuação do texto nós veremos que de fato, coletivamente o povo tinha se esquecido do Senhor. O povo vivia desconsiderando o reinado, o governo do Senhor. Então ele recebe o nome que por si só já é parte da sua missão, que é revelar que o Senhor é Deus. Os comentaristas dizem que não se sabe quase nada desse homem, além do seu nome e da cidade, da sua cidade natal, que ficava na parte oriental do Rio Jordão. Quando Josué distribui as tribos lá na terra prometida, o neto de Jacó, um dos filhos de José, recebe porção, como se fosse filho também. Na realidade ele era neto. Manassés não era um dos 12, das 12 tribos. Ele era filho de José, neto de Jacó. Mas o seu avô lhe dá a herança como se ele fosse filho. E quando eles vão assumir, tomar posse da terra prometida, a tribo de Manassés pede para ficar lá embaixo, no sul. Metade fica lá e a outra metade fica lá no norte, na região mais desfavorecida. Elias nasceu lá na região que pertencia à meia tribo de Manassés, que nem era filho de Jacó, era neto de Jacó, numa região extremamente desfavorecida. Mas aprouve ao Deus soberano que isso seria o suficiente, ou seja, escolher um desconhecido do interior do país, de uma cidade desprezada, para revelar-se como sendo o Senhor que vive eternamente e que governa todas as coisas e que seu poder é incomparável. Então, nas primeiras expressões do primeiro versículo, Deus já está revelando-se como sendo o Senhor soberano, que vive, que reina, que governa eternamente, pelo simples fato de ter escolhido Elias, o tesbita. No capítulo 3 da nossa confissão de fé, que a nossa igreja insiste em continuar seguindo como símbolo da nossa confessionalidade, o capítulo 3 fala dos decretos eternos de Deus, e o parágrafo 5º diz o seguinte: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras,
e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou como causa. Esse é um meio que Deus se utiliza para fazer-se conhecido em suas escolhas. Quebra paradigmas, escandaliza pessoas. Mateus faz isso. O evangelista Mateus escreve o seu evangelho destinado aos judeus. E diferente dos outros evangelistas, ele começa com a genealogia de Jesus Cristo, não só para confirmar para os judeus a linhagem de Cristo, mas também para confundi-los, porque nessa genealogia tem, por exemplo, entre outras figuras totalmente inapropriadas, Raabe, Batseba. Como nossa mentalidade pervertida e distante de Deus segue em direção oposta. Uns 15 anos atrás, eu li um livro muito interessante da nossa editora chamado 12 Homens Comuns. Um apanhado de cada um dos discípulos de Jesus Cristo. Eu digo para vocês, se nós fôssemos escolher pessoas para estarem conosco na obra do Senhor, certamente nós não escolheríamos nenhum deles, mas para revelar o seu poder, para revelar que reina. É assim que Deus escolhe, irmãos, é assim que Deus escolhe. Nós veremos mais à frente, se o Senhor permitir, na continuação do texto, que o povo daqueles dias, assim como Hiel, assim como o próprio rei Acabe, não conseguiram perceber o governo do Senhor. Então Deus se revela dessa forma, como o rei que governa, justamente nos critérios de sua escolha. Mas por que, Senhor, escolheu essas pessoas? Porque eu quero, porque eu sou rei, porque eu sou Senhor, porque eu governo eternamente. Havia naqueles dias um miserável desconhecido que recebera o nome "O Senhor é Deus", e a sua mensagem era exatamente essa. E toda vez que vimos, como hoje cedo, na parábola do fariseu e do publicano, o moribundo quebrantado, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: Deus reina mesmo. Porque se Deus não reinasse, esse coração pervertido jamais reconheceria suas mazelas e suas fraquezas. Quando olhamos para suas escolhas, como Paulo, por exemplo, o perseguidor da igreja, meus irmãos, pessoas foram queimadas porque Saulo as aprisiona. Pais viram seus filhos lançados às feras, despedaçados pelas feras, porque Saulo as aprisiona pelo simples fato de crerem em Jesus Cristo. Sujeito mais improvável de todos para render-se aos pés do Senhor. E quando se olha a vida e o ministério de Paulo, nós temos obrigatoriamente que chegar à seguinte conclusão: o Senhor reina sobre todas as coisas. Não há para o Senhor coração endurecido, não há para o Senhor caminho sem volta, não há problema insolúvel, não há água podre que não possa ser transformada. Agindo Deus, quem o impedirá? Mas havia um povo nesses dias que vivia como se o Senhor não reinasse, não governasse. Temo que parte do povo de Deus nos nossos dias viva também da mesma forma. Ainda que cantemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, nós confiamos mesmo no salário, porque o dia que nós somos ameaçados de perdê-lo, nós ficamos desesperados, porque o que nos sustenta é o emprego, o que nos sustenta é a amizade, o que nos sustenta é se dar bem com as pessoas, é não desagradá-las, como falamos hoje cedo na escola bíblica dominical. Pelo simples fato de ter sido um escolhido, já podia se ver o poder e a majestade de um Deus soberano, que não precisa de nada além de sua vontade soberana. Se Elias tivesse tido uma criação no palácio,
se tivesse tido uma boa educação, se fosse pelo menos natural lá da capital do reino, se fosse de família nobre, mas nada disso, nada disso. E é justamente por isso que o que se destaca é aquele que o chamou, aquele que o arregimentou. É assim, meus irmãos, em tantas e tantas situações. Quando Davi está lá no auge do seu governo, do seu reinado, ele intenta edificar uma casa para o Senhor, e ele fala com o profeta Natã: estou aqui vivendo num palácio, e o Senhor habitando numa tenda, que era o tabernáculo que fora usado no deserto, uma barraca. Num primeiro momento, Natã acha interessante, faz conforme o teu coração. Mas o texto lá de 1 Crônicas diz que veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: volta lá e fala para Davi, que não é ele que vai edificar a casa para mim. E dentre as coisas que Natã mandou, que Deus mandou Natã dizer para Davi, tem o seguinte: você vai dizer para ele: agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Meus irmãos, que coisa preciosa, como Deus revela-se poderoso, majestoso, com um governo, com as rédeas de todas as coisas que acontecem. Você já sabe do episódio, da ocasião em que Jessé, o pai de Davi, reúne os seus filhos, porque recebe a informação de que um dos seus filhos seria o próximo rei de Israel. Samuel, o sacerdote, que reunia em si o ofício de sacerdote, de profeta e de governante, de rei, vê todos os filhos de Jessé, e nenhum deles há a confirmação da parte do Senhor, ainda que Samuel tenha achado um ou outro com cara de rei, com porte de rei, com jeito de rei. Eu fico imaginando a cena, quando Samuel diz assim: mas todos os teus filhos estão aqui, porque não é nenhum deles. Aí então Jessé diz assim: tem mais um, que não foi chamado para esse almoço, foi esquecido para esse almoço, não foi privilegiado de estar aqui na hora do almoço, ele está lá pastoreando as ovelhas. Para você ter uma ideia, eles ficavam dias e dias fora, longe, ele não estava ali no quintal, no pasto vizinho, ele estava longe. E o Senhor está dizendo: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, você estava lá escondido, seu pai não reconheceu o seu valor, ou melhor dizendo, o teu pai não reconheceu que você poderia ser o próximo rei de Israel. O teu pai não viu em você a aptidão para isso. Mas eu não estou procurando aptidão em você, eu estou procurando aquelas coisas loucas do mundo, porque nas coisas loucas do mundo é que revela a minha sabedoria. É o que Paulo diz aos Coríntios, quando ele escreve o seguinte: irmãos, reparai pois na vossa vocação, faça essa observação entre vocês, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. E a partir daqui, se você quiser, eu vou lendo o versículo e você repete depois de mim, porque é bênção, é texto bíblico. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas
e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Obrigado. Além de expressar que está vivo e reinando por meio da eleição, dos critérios da sua escolha, Deus revela-se vivo também, através de uma outra grande demonstração de sua soberania. Número 2, no poder. 17:1, eu estou só no versículo 1 ainda. Vamos reler o versículo 1? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva cairá nestes anos, segundo a minha palavra. Há o costume de dizer que a natureza é perfeita, entre aspas, quando nós a contemplamos. Você já deve ter ouvido isso, pode até já ter dito isso, como a natureza é perfeita, não é? Há quem diga a mãe natureza, ou ainda a natureza dará conta disso, ou a natureza se encarregará de seguir o seu curso. A natureza não é perfeita, ela revela sim aquele que é perfeito. A natureza não é mãe, a natureza é filha, é criatura e não criadora. Deus é o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. A natureza não se encarrega nem dela mesma. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor de tudo quanto há. Quando Moisés diz assim, quando Elias diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Porque ele está com a incumbência, assim como o seu próprio nome, de revelar: o Senhor é Deus. Eu preciso recorrer a Davi novamente, aquele que foi escolhido por detrás da malhada, escondido atrás das ovelhas. No livro de Crônicas tem um salmo de Davi preciosíssimo, que eu preciso ler para os irmãos, que reforça o controle de Deus sobre todas as coisas, que a natureza lhe é sujeita, que o destino lhe é submisso, que o tempo lhe está ao seu encargo. Diz-nos Salmo de Davi em ações de graças: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas.
Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor. Dá para conceber isso? Davi está dizendo: regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Se ainda não está claro o suficiente, que ao demonstrar seu poder, como vimos ali, sobre a criação, Deus, o Senhor, Deus revela e vive e reina eternamente através da sua majestade. Recorrendo ao apóstolo Paulo mais uma vez, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quando Elias chega para o rei Acabe e diz que tão certo como vive o Senhor, ele manifestará que vive, ele manifestará que reina, trazendo sobre vocês uma grande dor, mostrando para vocês que domina sobre a natureza. Não é por maldade, não é por perversão, é para que vocês se rendam ao senhorio do Senhor. Não é simplesmente um julgamento por julgamento, não é simplesmente uma vingança por vingança. Deus está revelando-se governante sobre todas as coisas quando fecha as torneiras dos céus. Há tempo e fora de tempo, quando as torrentes estão abertas, Deus deve ser louvado. E Ele deve ser louvado quando as torrentes também são impedidas de jorrar. Vou seguir adiante. Nesta passagem, esta verdade de que o Senhor reina, se revela também em terceiro lugar, na providência. Definamos providência. É claro que eu não fui no dicionário, eu fui na confissão de fé. No capítulo 5 da nossa confissão de fé, peguei lá apenas o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, conhecimento prévio,
e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Agora nós vamos para outros versículos aqui da passagem. O 2: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás, diz o verso 4, da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O 5: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Elias pôde se fortalecer com a convicção de que Deus, o Senhor, vive e reina eternamente. Quando de maneira clara e evidente usufruiu da providência de Deus. Quantas vezes o povo de Deus perde de vista esta majestade do Senhor e tropeça na sua crença, e tropeça na sua fé, porque não consegue reparar, não consegue observar a providência e o cuidado do Senhor. Então algumas vezes o Senhor permite desertos como aqueles 40 anos. O Senhor permite algumas vezes uma situação como essa. Imagina que situação inusitada, que por um lado pode parecer humilhante, um homem de Deus precisando que um corvo, uma ave, eu acho, nem sei se é esse o correto, ave de rapina, nem sei, uma ave que come carne podre, sei lá, vem ali trazer comida na boca. De um lado pode parecer uma humilhação, pode parecer um descuido da parte do Senhor. Esse homem de Deus não merecia ter um alimento mais apropriado, num lugar mais apropriado, está exilado lá no meio do nada, bebendo de uma fonte, recebendo alimento na boca. Mas por outro lado, o que Deus está revelando? Aquilo que Elias precisa ensinar, aquilo que Elias precisa acreditar. E o Senhor então permite alguns desertos, permite algumas vezes você ter que receber de um corvo. Isso, trocando miúdos, às vezes receber uma cesta básica de uma pessoa que às vezes você nem gostava dela. Você ter que receber ajuda de alguém que você não conseguia, era intragável para mim. E o Senhor está me fazendo passar por isso. E o Senhor está me permitindo passar por essa situação, de ter que depender dessa pessoa, de ter que depender dessa situação, depender de um corvo algorento para poder trazer comida na minha casa. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta. Não é o corvo, não é aquela pessoa antipática, não é o acaso. Sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, governa todas as ações e governa todas as coisas, desde a maior até a menor. Foi o Senhor quem se revelou para ele, para Elias,
E Elias vai precisar muito desta confiança para o que vai acontecer agora. Elias pôde se fortalecer com a convicção de que o Senhor reina. Ele usufruiu da providência de Deus. Foi por esta razão que ele foi tão ousado, meus irmãos. Na continuação do texto, lá no versículo 10, olha a ousadia, inconcebível para qualquer outra pessoa. Então se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Sério isso, Elias? Uma viúva, uma fome generalizada, uma seca terrível, você chega para ela e pede água, você pede um bocado de pão para a viúva, Elias? Vai tirar da boca da viúva pobre? Vai tirar da boca de uma criança pobre? Não vou tirar da boca de ninguém, porque quem me sustenta é o mesmo que sustenta ela, é o mesmo que sustenta a criança. Ninguém morre de fome se não for desígnio. Ninguém vai morrer de fome. Confiança. A viúva, assim como Iel, assim como o rei Acabe, desconsideravam a palavra de Deus, desconsideravam o próprio Deus. Deus não vive, ou Deus não se importa. Olhemos o que a mulher disse, no versículo 12: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Ela alinhou a miséria dela à existência de Deus. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias não estava sendo abusado, muito menos aproveitador. Ele era instrumento para revelar aquilo que nós estamos mostrando, a grandeza e o reinado do Senhor, através da sua providência. Olha o que diz aí o versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, diz o versículo 15. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. E o 16, vamos juntos? Não era abuso de Elias, estamos caminhando para o fim já, aguenta firme aí. Não era abuso de Elias, nem era maldade da parte do Senhor se utilizar da tragédia para despertar confiança e crença. Ainda lá no capítulo 5 da nossa confissão de fé, no parágrafo 5º, temos o seguinte: o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. O controle do Senhor sobre todas as coisas, inclusive nos ventos contrários, inclusive nos desertos, inclusive nas aflições, são todos metricamente medidos
providenciados pelo Senhor, para que nós aprendamos a depender mais dEle, para que nossa confiança aumente. Veremos adiante ainda que não apenas Hiel, ao reconstruir Jericó, não só o rei Acabe, por compactuar-se com a idolatria de sua esposa Jezabel e de prestar culto a outros deuses, mas também nós veremos essa viúva, e não somente essa viúva, veremos o povo de um modo geral demonstrando desconsideração pela palavra de Deus, desprezando Deus e vivendo como se Deus não estivesse vivo e governando no seu trono. Nós veremos ainda que a multidão, aqui nesses dias, do povo, se afastou do Senhor, vivia uma vida miserável, sem crença, sem convicções. Nós veremos mais adiante Elias reunindo todo o povo e fazendo a seguinte dura confrontação: até quando cocheareis entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, serviu, mas se vocês acham que é Baal, então serve Baal. Nós veremos que a multidão do povo, e também Elias, o profeta, o representante dos profetas, que tem a incumbência de demonstrar que o Senhor ainda habita as maiores alturas, e ao mesmo tempo se importa com sua criação, através das suas escolhas, da eleição, do seu poder e da sua providência. Deus revela-se aqui sendo aquele rei que vive eternamente, seja se envolvendo nos empreendimentos de Hiel. Hiel, para empreender, deveria consultar ao Senhor, e o Senhor se utiliza do empreendimento de Hiel para revelar-se ser aquele que deve ser consultado, confiado, obedecido e seguido. Sejam nas questões nacionais, no caso do rei Acabe, ou até mesmo nas questões de necessidades íntimas de sobrevivência, como da viúva pobre. Deus se utiliza dessas situações particulares, como a farinha de uma panela, como nas questões nacionais, que Ele é quem reina e governa. Nós deveríamos, cada vez que tirássemos uma medida de arroz da nossa vasilha, reconhecer que o Senhor reina na nossa vida, que Ele governa sobre todas as coisas. Nós deveríamos levar em conta nos nossos empreendimentos e até mesmo nas questões nacionais: ou o Senhor reina definitivamente, ou nós achamos que não é tanto assim. Eu quero encerrar esse momento, e eu acho que eu já disse para vocês isso. Uma vez, há muitos anos atrás, há uns 20 anos talvez, eu vi um sujeito vindo com uma camiseta escrito na frente assim: Deus está morto, assinado Nietzsche, porque é um filósofo alemão que falou sobre a morte de Deus. Deus não está vivo. Eu pensei, que cara abusado, deve ser um ateu qualquer, um existencialista. Mas ele passou, eu olhei para trás, eu não resisti, eu olhei para trás, e atrás da camisa tinha uma outra estampa, e estava escrito assim: Nietzsche está morto, assinado Deus. Deus vive, Deus reina, Deus governa. Saibamos ler estas afirmações, esta verdade nas pequenas coisas da nossa vida, e que nós vivamos nessa dependência, que Deus está sentado no seu trono, regendo as nações, regendo os corações, e atento às necessidades mais íntimas do seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós.